Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 11. Deus ou o Ego. Seção 4. A herança do Filho de Deus. Nunca se esqueça de que a filiação é a sua salvação, pois a filiação é o teu ser. Gente, olha que profundo. Nunca se esqueça que a filiação, toda a filiação, é a nossa própria salvação, pois a filiação é o teu próprio ser. É aquilo que eu falei no áudio anterior. A filiação somos nós aqui, todos os aspectos do nosso próprio ser. Isto quer dizer que cada ser humano é um pedaço de mim refletido, que está ali separado, mas quando eu amplio o meu amor para esse pedaço, para essa pessoa, eu estou trazendo de volta uma parte do meu próprio ser. É lindo, né? Enquanto criação de Deus, enquanto nós aqui como criação de Deus, ela é sua, a filiação, que é a criação de Deus, é nossa. E pertencendo a você, ela é de Deus. O seu ser não necessita de salvação, mas a sua mente precisa aprender o que é a salvação. O nosso ser é espiritual, ele não necessita de salvação. O que precisa de salvação é a nossa mente, que precisa aprender o que é a salvação. E a mente, ela se manifesta através da nossa manifestação aqui pelo corpo físico. Olha só, gente, que interessante. Você não é salvo de coisa alguma, mas é salvo para a glória. A glória é a sua herança, que te foi dada pelo seu Criador, para que você possa estendê-la. Olha que incrível e libertador que ele vai trazer agora. No entanto, se odeia parte do seu ser, toda a sua compreensão está perdida, porque está olhando sem amor para o que Deus criou, como criou a você mesmo. Por isso, gente, é tão importante aceitar cada um de nós, cada um dos nossos aspectos integralmente. A gente procura muitos defeitos o tempo inteiro, defeitos de comportamento, de pensamento, de sentimento, de aparência física. No nosso corpo físico, a gente está julgando a criação de Deus como imperfeita. Isso eu estou trazendo só para o nosso próprio ser. Agora imagina para o outro, que a gente sai julgando também, criticando. Então a gente tem que observar isso aqui profundamente. Se odeia parte do seu ser, do seu próprio ser, toda a sua compreensão está perdida, porque está olhando sem amor para o que Deus criou, como criou a você mesmo. E uma vez que o que Deus criou é parte dele, está negando a ele e o lugar que ele deu em seu próprio altar. Então, o nosso lugar no altar de Deus, a gente está negando, porque a gente está achando que Deus errou com a gente, que nós somos imperfeitos. Gente, isso é muito profundo. E ele traz uma pergunta aqui. Poderia tentar fazer de Deus alguém sem lar e, ao mesmo tempo, saber que está em seu lar? E é possível o filho negar o pai sem acreditar que o pai o tenha negado? Então, quando a gente nega a Deus em nós, nós acreditamos que Deus também nos negou, que ele nos separou dele, que a gente está aqui perdido e sozinho e solitário no mundo. As leis de Deus se mantêm apenas para a sua proteção, e elas nunca se mantêm em vão. O que experimenta quando nega a teu pai é ainda para sua proteção, pois o poder da sua vontade não pode ser diminuído sem a intervenção de Deus contra ele, contra esse poder da nossa vontade. E qualquer limitação do seu poder não é a vontade de Deus. Portanto, olha apenas para o poder que Deus te deu para te salvar, lembrando-se de que ele é teu, porque é seu, porque é de Deus também. E junta-se aos seus irmãos na paz de Deus. Esse poder de criar, de escolher, de acreditar naquilo que a gente quer e que isso vai se manifestar realmente na nossa vida.
A sua paz está no fato de que ela é sem limites. A nossa paz é ilimitada. Limita a paz que compartilha e o seu ser não pode deixar de ser desconhecido para você. Então, quando a gente não estende a paz, o nosso próprio ser fica desconhecido para a gente. Aí a gente pensa realmente que a gente é um monte de horrores que a nossa mente vai criando. Todo o altar a Deus é parte de você, porque a luz que ele criou é una com ele. Cortaria um irmão da luz que te pertence? Está perguntando aqui. Não faria isso se reconhecesse que só pode escurecer a sua própria mente. Então, cada irmão que a gente exclui do nosso coração, da nossa mente, nós estamos escurecendo a luz que deveria estar na nossa mente. Nós estamos escurecendo a nossa própria mente. Assim como o trazes de volta, você retornará. Então, quando a gente reconhece e se aproxima do nosso irmão outra vez, através do amor, a gente traz de volta essa luz, esse entendimento. Essa é a lei de Deus para a proteção da integridade do seu filho. É uma lei, gente. Estendeu a paz, estendeu o amor, nós vamos estar na integridade, estaremos nos unindo aos nossos irmãos. Estendeu a escuridão, o medo, a dúvida, aí a gente vai estar trazendo para nós também esses mesmos aspectos e, consequentemente, a dor, o medo e o sofrimento de forma geral. Só você é capaz de te privar do que quer que seja. Essa frase está grafada de forma diferente aqui. Só você é capaz de te privar do que quer que seja. Não se oponha a esse reconhecimento, pois isso é verdadeiramente o princípio da aurora da luz. Lembre-se também de que a negação desse simples fato toma muitas formas, as quais você precisa aprender a reconhecer e a combater persistentemente, sem exceção. Esse é um passo crucial do redespertar. As fases iniciais dessa reversão são muitas vezes bastante dolorosas, pois à medida que a acusação é retirada do que está fora, há uma forte tendência a ancorá-la no que está dentro. É difícil, à primeira vista, reconhecer que isso é exatamente a mesma coisa, pois não há nenhuma distinção entre o que está dentro e o que está fora. Então, ele está trazendo que a gente deve tomar muito cuidado, porque nas fases iniciais desse reconhecimento de que somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, então, quando a gente para de buscar culpados fora, a gente corre o risco de começar a se culpar. Nossa, eu criei tanto sofrimento, eu criei tanta dor para os outros. Agora eu entendo porque fui tão infeliz, eu sou tão infeliz, eu estou doente. Mas aí a gente entra no outro aspecto que a gente não pode entrar, que é a culpa. Porque se a gente entrar na culpa, a gente está trazendo do mundo externo para o mundo interno todo o sofrimento e ele vai permanecer. É um processo de liberação contínua. Trouxe para a consciência, para o nosso entendimento, para a nossa razão, libera. Entenda que você simplesmente errou e que tem que fazer as correções necessárias, sim, a partir do reconhecimento de que tudo isso foi uma grande ilusão, mas não pode entrar na culpa. Se os teus irmãos são partes de você e você os acusa da sua privação, está acusando a você mesmo e não pode se acusar sem acusá-los. É por isso que a acusação tem que ser desfeita e não vista em outro lugar. É aquilo que eu acabei de dizer. Não é trazer isso para dentro, começar a acusar a gente mesmo e entrar na culpa, porque senão só mudou o tipo de projeção do mundo externo para o mundo interior. E está errado do mesmo jeito, porque vai causar o mesmo tipo de sofrimento. Se a coloca em você mesmo, não poderá conhecer a ti mesmo, pois
só o ego acusa de qualquer forma que seja. Então, a acusação é sempre do ego, tanto fora procurando culpados para os nossos sofrimentos, quanto dentro procurando a gente mesmo como culpado. Autoacusação, portanto, é identificação com o ego. E isso é tanto uma defesa do ego quanto acusar os outros. Da mesma forma que a gente acusa os outros, é uma projeção do ego, a gente também se autoacusar é uma forma do ego se manter na dominação da nossa mente. Você não pode entrar na presença de Deus se ataca o seu filho. E a gente é o filho de Deus e o outro também é. Quando o seu filho eleva a sua voz para louvar o seu Criador, ele ouvirá a voz pelo seu Pai. No entanto, o Criador não pode ser louvado sem o seu filho, pois a glória de ambos é compartilhada e eles são glorificados juntos. Cristo está no altar de Deus esperando para dar as boas-vindas ao seu filho. Ao seu filho está em letra maiúscula, porque nós somos essa expressão divina. Nós somos um ser perfeito. Mas venha totalmente sem condenação, pois de outro modo acreditará que a porta está bloqueada e não poderá entrar. Então a gente não deve vir para o nosso templo sagrado para encontrar essa consciência crística que é o Cristo em nós, como pecadores, chegar lá, nossa, ou falar para a gente mesmo, eu sou muito pecador, eu me coloco aqui, ó, em resignação completa. Eu sei que eu pequei muito, porque a porta vai estar fechada, porque nós não somos pecadores, nós somos o Filho Santo de Deus, somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, se a gente se julga tão desmerecedor dessa consciência maior, ele não vai nos atender, não vai, porque não combina, o nível de vibração disso é muito distante um do outro. Deus, o Cristo, o Espírito Santo estão em frequências muito mais elevadas. E se a gente chega numa frequência de vitimização profunda, a gente não vai acessar esses seres iluminados, que são a nossa própria essência. Então, que a gente vá com abertura e entrega total, reconhecendo a nossa própria luz. A porta não está bloqueada e é impossível que não possa entrar no lugar onde Deus quer que você esteja. Mas ama a você mesmo com o amor de Cristo, pois é assim que o seu Pai te ama. Tá aqui, gente, a prova de que quando a gente não ama qualquer aspecto, por menor que seja em nós mesmos, a gente não ama a Deus, a gente não reconhece a perfeição da obra divina. Ele está falando aqui, mas ama a você mesmo com o amor de Cristo, pois é assim que o seu Pai te ama. Você pode recusar-te a entrar, mas não pode bloquear a porta que Cristo mantém aberta. Mas a gente não vai enxergar essa porta se a gente estiver vendo muito pecado, muito defeito em nós mesmos. Muita culpa, muito medo, muita confusão mental. Aí a gente não enxerga que essa porta está aberta. Mas a gente vai enxergar, sim, uma ilusão de uma porta fechada. Porque a gente está aprisionado ao nosso ego, que nos limita. Venha a mim, que mantenho a porta aberta para você, pois enquanto eu viver, ela não pode ser fechada, e eu vivo para sempre. Deus é a minha vida e a sua, e nada é negado por Deus ao seu Filho. No altar de Deus, Cristo espera pela restauração de si mesmo em você, de si mesmo, dele mesmo aqui, com letra maiúscula, em nós, restaurar o Cristo em nós. Deus tem o conhecimento de que seu filho é tão irrepreensível quanto ele próprio. E a aproximação a ele, ou seja, a aproximação a Deus,
se dá através da apreciação do seu filho. Cristo espera que você o aceite como você mesmo e que aceite a integridade dele como a sua própria integridade. Olha que frase linda, gente. Cristo espera que você o aceite como você mesmo e que aceite a integridade dele como a sua própria integridade. Pois Cristo é o Filho de Deus que vive em seu Criador e brilha com sua glória. Cristo é a extensão do amor e da beleza de Deus, tão perfeito quanto seu Criador e em paz com ele. Bendito é o Filho de Deus, cuja radiância é a do seu Pai e cuja glória é sua vontade de compartilhar, assim como seu Pai a compartilha com ele. Não há nenhuma condenação no Filho, pois não há nenhuma condenação no Pai. Então nós não deveríamos nos condenar, pois Deus não nos condena. Ele não condena de forma nenhuma. Deus é só amor, gente. Compartilhando o perfeito amor do Pai, o Filho tem que compartilhar o que pertence a ele, pois de outra maneira ele não conhecerá o Pai nem o Filho. Então a gente necessita, é um grito da nossa alma compartilhar o amor do Pai, que somos nós mesmos. Vou repetir uma frase que foi falada aqui anteriormente. Ensine só o amor, pois é isso que você é, nada mais. A paz esteja contigo que descansa em Deus e em quem descansa toda a filiação. É muito profundo isso daqui. Fim da leitura do livro-texto.